Boa noite, irmãos. É bom poder rever os irmãos novamente. Microfonia, falando alto. Ontem nós tivemos ali em Ilha Solteira, cultuando ao Senhor. Nosso irmão Sedener nos trouxe uma boa mensagem bíblica e realmente dava uma bênção, né? A irmã Sheila, a irmã Cida, a irmã Milena nos acompanhou. Foi um momento de refrigério para nós, né? Que Deus possa estar abençoando aquele trabalho ali em Ilha Solteira. Também foi o Azarias e a Elaine, que tem nos acompanhado já há algum tempo. Deus esteja abençoando o esforço de cada irmão. Queria convidar a igreja que abrisse as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Obrigado, irmão Azarias. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 ao verso de número 22. Amém? Todos acharam? Apocalipse capítulo 3, vou passar aqui, tá? Do 14 então ao 22. Amém. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera foras frio ou quente. 16. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, enriquecido sou e estou enriquecido. De nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Esta é a carta à igreja de Laodiceia. Nós fomos ver no capítulo 2, no versículo 1, nós lemos: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. E depois, no versículo 8, diz assim: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve. E nós vamos acompanhando as 7 cartas. Nós vemos que Jesus, irmãos, ele acompanha, ele olha de perto a vida das suas igrejas. Ele escreveu 7 cartas dando detalhes das igrejas, fazendo observações e dando recomendações. Ele fala a igreja que está em Esmirna, a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia. Nós percebemos que Jesus, ele acompanha o andamento, a conduta, o comportamento, a vida de cada uma das suas igrejas. Ele está atento aos detalhes. Ele acompanha de perto. E pode estar certo que ele tenha acompanhado de perto a vida desta igreja. Não é? Esta igreja de Laodiceia era uma igreja rica, né, opulenta. Era uma igreja que tinha como prática, a gente poderia dizer que era uma igreja contemporizadora, que contemporizava tudo, era uma igreja pragmática.
era uma igreja, na verdade, morna. Nós vemos que em algumas igrejas, que Jesus escreve aqui em Apocalipse, ele saúda, ele tem um tipo de elogio, ele tem algum tipo de observação, às vezes positiva, mas a essa igreja, se você prestar atenção em ler, não é feito nenhum elogio. Não há nenhum tipo de elogio dirigido a esta igreja pelo Senhor Jesus. Ela estava em uma cidade, como eu disse, muito rica, não é? Ali existia, mesmo naquela época, existia fábricas, na verdade, têxteis. Era uma igreja avançada na medicina, farmacêutica, em particular no colírio. Ao que parece, essa igreja que estava nessa cidade rica, em uma cidade completamente mundana, esta igreja se deixou contaminar por aquela cidade, por aquele povo, por aquele costume. Então, Jesus escreve uma carta para esta igreja e ele faz um raio-x dessa igreja. Ele faz observações acerca dessa igreja. Não é? É como se essa igreja estivesse passando por uma consulta médica. Jesus é um médico e ele começa a diagnosticar a doença do paciente. E ele começa então a detalhar as enfermidades que havia nesta igreja. E eu queria olhar algumas coisas aqui, irmãos, e queria que os irmãos acompanhassem. Mas eu queria que os irmãos pensassem o seguinte: se nós formos caminhar do mundo, nós vamos caminhando em direção à igreja, nós vamos caminhando até que nós entramos dentro da igreja. E se você continuar caminhando dentro da igreja, você vai entrar dentro dos lares. Então, o que é dito aqui é dito à igreja, mas é dito individualmente a cada um que faz parte desta igreja. Então, por extensão, esse diagnóstico que Cristo faz, ele é um diagnóstico que vale para cada pessoa que faz parte daquela igreja. Não é? E nós vemos que muitas coisas que esta igreja praticava, não é? Por ela não era visto como algo errado. E nós temos a tendência de julgarmos a nós mesmos e as nossas igrejas, e a nossa igreja, de acordo com o padrão que nós criamos. Ou seja, nós olhamos para a igreja A da esquerda, e ela tem vários erros, né? E tendo como ponto de partida aqueles erros, nós julgamos a nossa igreja e falamos: nós estamos firmes, né? Nós olhamos muitas vezes para a vida de certos irmãos, e identificamos às vezes algum tipo de falha, algum tipo de falta, e olhando para essas falhas, essas faltas, né, nós nos medimos a nós mesmos e falamos assim: nós estamos ok. Mas eu acho interessante porque no versículo 15 do capítulo nós lemos, Jesus diz a essa igreja: eu conheço as tuas obras. Isso mostra que ele está acompanhando. Ele tem visto o que nós temos feito, como nós temos cultuado, como nós temos pregado, como nós temos adorado. Isso mostra que ele está atento como nós temos nos comportado como igreja e enquanto igreja. Isso mostra que ele está olhando cada detalhe da vida desta igreja. Mostra que ele está atento. Isso também nos mostra que nós devemos estar sempre alerta e zelosos, porque ele está a nos olhar. Não é? A gente não vai chegar nesse ponto, mas pense, irmãos, antes de começarmos a ler. Se o Senhor Jesus endereçasse uma carta a esta igreja, será que receberíamos algum tipo de elogio ou somente reprimendas? Será que teríamos algo louvável? Será que ele nos dirigiria alguma palavra de conforto, de consolo? Ou seria que ele diria para nós assim: a Igreja Batista Fundamentalista em Três Lagoas, arrepende-te? O versículo 15 diz assim: conheço as tuas obras.
É interessante, irmãos, ele não fala assim, muitas vezes, como Paulo falava, né? Veio Epáfras de vós para nós e trouxe as notícias que não eram muito boas. Ele está olhando, ele conhece. E ele identifica algumas coisas na vida dessa igreja. Não é? Mesmo que essa igreja tenha tido um começo correto, tenha aprendido as verdadeiras doutrinas bíblicas, mesmo que essa igreja tenha no passado andado na verdade, tenha pregado um verdadeiro evangelho, tenha honrado e glorificado a Cristo, quando ela recebe esta carta, naquele instante, naquele momento, a condição dela não é boa. Porque Jesus diz que essa igreja havia perdido a firmeza na palavra de Deus. Ele diz no versículo 16 e 17, ele fala assim, vocês nem são frio e nem são quente. Então ele começa a diagnosticar. O primeiro sintoma seu, da sua enfermidade. Ele diz, vocês perderam a firmeza na palavra de Deus. Ele não nos detalha como isso aconteceu, não é? Mas nós sabemos que isso é uma verdade nos nossos dias. Muitas igrejas, e por extensão muitos crentes, têm abandonado a sã doutrina, têm abandonado a palavra de Deus e têm criado as suas próprias formas de servir ao Senhor. Tem amenizado certas doutrinas pesadas para que elas não sejam tão agressivas àquelas pessoas que muitas vezes não têm nenhum objetivo de servir a Deus. Ou tem feito isso para que sejam mais ou melhor aceitas pelo mundo, pela sociedade, não é? E quando se faz isso, você não serve nem a Deus e nem ao mundo. Irmãos, nós precisamos termos firmeza e sermos convictos e sermos decididos, individualmente como igreja, a quem queremos servir, a quem queremos agradar. Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores, porque senão você vai agradar a um e desagradar o outro. Jesus olha para aquela igreja, olha para as verdades que ele deixou para aquela igreja e fala, vocês não estão lá nem cá, vocês não são firmes e nem frouxos, não são quente e nem morno. Vocês, na verdade, perderam a firmeza na palavra de Deus. Dificilmente conseguiria se identificar, talvez aquela igreja como uma igreja verdadeira. Não estou dizendo que não era, porque recebeu uma carta do Senhor Jesus. O primeiro diagnóstico que ele dá, vocês estão vacilantes, vocês estão fora do caminho, não é? Vocês se perderam. Um outro diagnóstico que ele dá, vocês, assim, o aparelho que vocês tinham dado por Deus para medir valores está quebrado. Vocês inverteram e se embrenharam numa perda de valores verdadeiros, bíblicos. Ele fala assim para esta igreja no versículo 16, no versículo 17 e 18. Ele fala assim, vocês são uns... Vamos ler, 16 e 17. Diz assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é o quê? Que palavra forte. Vocês já acham que estão tudo bem? Vocês já acham que estão andando de uma maneira correta, por eles estarem sendo bem aceitos, bem vistos pelo mundo? Vocês acham que está tudo bem por serem ricos, por terem abastança, pela igreja ser uma igreja grande, cheia? Ele fala, vocês não sabem, vocês são uns, o quê? Difícil falar essa palavra, né? Difícil, irmãos. Ele fala, vocês são uns o quê? Desgraçados. Eles achavam que estava tudo bem.
Pensavam que a igreja deles estavam debaixo da graça de Deus, agradando ao Senhor, glorificando ao Senhor, representando ao Senhor de uma forma correta, não é? Estavam sendo bons embaixadores, bons mensageiros. Eles haviam perdido a noção dos verdadeiros valores bíblicos, dos verdadeiros valores da palavra de Deus. E a visão, não é? O conceito que eles tinham de si próprio era o melhor possível. Somos ricos, né? Como ele fala, estamos enriquecidos, não temos falta de nada. Só quem pode dar um bom diagnóstico, um diagnóstico verdadeiro e bíblico acerca da sua vida, é Jesus. Só Ele tem os valores corretos, só Ele tem os pesos corretos. Somente quem pode falar se essa igreja está andando conforme a vontade de Deus ou não, é isto aqui, ó. Porque pode acontecer que esta igreja comece a crescer e encher de pessoas, consiga um templo gigante, né? Consiga bancos de madeira assim de lei, piso porcelanato, consiga aparelhagem de som de primeira, consiga data show e tudo que tem para se oferecer pelas igrejas, e pode ser que aconteça que essa igreja pense: estamos sendo abençoados, Deus está nos enriquecendo. Este caso é o mesmo caso que as irmãs estudaram na quarta-feira acerca da educação de filhos, irmãos. Muitas vezes as pessoas têm procurado tratar o comportamento e não o coração. Uma outra coisa que Jesus fala, um outro diagnóstico acerca da enfermidade desta igreja, ele diz assim: vocês estão perdendo a visão. Ele diz no versículo 18: vocês são cegos. Aconselho que de mim compres ouro provado para que te riquezas e roupas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírios para que vocês o quê? Vejam. É óbvio que aquela igreja não era composta por pessoas deficientes visuais. Ele está falando aqui, irmãos, espiritualmente. Quando você não consegue identificar o pecado, quando você não consegue identificar quando você está fora da vontade de Deus, quando você não consegue ver o quão longe você está do caminho proposto por Deus para a sua igreja, quando você não consegue normatizar a sua vida de uma forma a mostrar a sua fé, a sua dependência do Senhor. Quando a pessoa se afasta de Cristo ou da palavra de Deus, ela vai se afastando da luz e vai se afundando cada vez mais nas trevas, a chegar a tal ponto que ela não consiga enxergar. Jesus está falando: essa igreja ela é cega. Ela é cega. E quando um cego guia outro, os dois caem no buraco. Mais para frente a gente vai detalhar a questão da cegueira. Uma outra coisa que Jesus fala acerca desta igreja. Lembra-se, pense por extensão nos membros e nas famílias que compõem a igreja. Ele diz para esta igreja que ela perdeu a vergonha. Ele fala assim: vocês estão sem vestimentas, né? Ele fala no versículo do 17 ao 22, ele diz assim, ó: como diz, enriquecido sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu.
Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Versículo 17 ela fala assim: vocês são desgraçados, palavra pesadíssima, miserável, pobre e cego e nu. Irmãos, muitas vezes a resistência às verdades de Deus é tamanha, é tão grande, que você se encontra numa situação tão deplorável, mas por conta da cegueira você não se dá conta. Aquela igreja era uma igreja que não tinha um coração ardente para com a palavra de Deus. O crente, quando realmente ele está com a saúde boa, a igreja quando está com a saúde boa, quando ela escuta a palavra de Deus, assim, o seu coração arde, né? Quando você escuta a verdade, ela mexe com você. Se você está a tal ponto insensível para a palavra de Deus, é um problema muito grande, muito grave. Vocês se lembram de Jesus com os discípulos na estrada de Emaús? Lucas capítulo 24, abra lá, deixa aqui aberto em Apocalipse. Você está dando microfonia? Ou eu estou surdo? Lucas capítulo 24. Por favor, Moreno, dá uma baixadinha no microfone, né? Lucas capítulo 24. Versículo 32. Amém? Diz assim: e os discípulos estão caminhando com Jesus na estrada de Emaús. 32 diz assim: e disseram um ao outro, né? Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, enquanto nos abria as Escrituras? Irmãos, a pessoa que está caminhando com Cristo, está buscando a presença do Senhor, tem buscado uma santificação, uma consagração, vai entender do que eu estou dizendo. Quando você fala da palavra de Deus, seu coração arde, você se satisfaz, você se deleita, né? Quando você está num grupo e você vê alguém falar algum tipo de blasfêmia contra a Bíblia, parece que o seu coração está sendo rasgado. É um sinal muito ruim, de uma enfermidade muito grande, se você realmente não tem um coração que arde com a palavra do Senhor. Porque é isso que deveria acontecer com cada um de nós. Quando nós ouvimos a verdade, em lugar de haver resistência e justificativa, deveria haver um quebrantar de coração, não é? Um render-se ao Senhor. Por vezes nós falamos, quando nós nos ajuntamos e começamos a conversar a respeito da palavra de Deus, nós falamos assim, a conversa fica tão boa que a hora passa que nós nem vemos, não é? E a gente então, no meio da conversa, fala assim, poxa, eu li isso daqui e agora você está falando tão forte para mim. Mas o que prejudica essa nossa dedicação, essa nossa, eu diria, edificação e crescimento, é o pecado. O pecado, ele põe tudo por terra. Jesus mesmo falou que por se multiplicar a iniquidade, ele diz, o amor de muitos se esfriará. E quando o coração é contaminado pelo pecado e o amor se esfria, você passa a ter um coração morno. E Jesus diz, isso é muito ruim. É muito ruim que você tenha um coração morno.
Apocalipse capítulo 3, versículo 16, volte até lá. Ele diz, assim porque és morno, nem és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A gente fica tentando assim mensurar isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Quando ele diz que um crente que é morno, ao que parece, ele é pior do que o incrédulo, não é? Chegando ao ponto de causar náuseas em Deus, e ele fala assim, eu vou vomitar você. Vomitar-te-ei da minha boca, ele diz. O trágico aqui, irmão, sabe o que é? O engano. O engano que nós criamos no nosso coração, não é? Ou talvez o teatro que nós montamos, tentando passar para as pessoas e nos convencer que tudo está bem, quando na verdade não está. Qual era o pensamento dessa igreja? Ele dizia, rico sou, enriquecido estou. Eles haviam perdido os seus valores, na realidade. Eles dizem, de nada tenho falta. E aí são confrontados com a palavra de Deus. Como nós precisamos ser constantemente confrontados com a palavra de Deus. Então Jesus faz um diagnóstico desta igreja. E fala, a sua enfermidade é esta e esta. É o que ele tem feito conosco diariamente, constantemente. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e Deus mostra, a sua enfermidade é esta, o seu erro é este, o seu desvio é este, o seu problema é este. E depois então ele faz como se fosse um apelo àquela igreja, não é? Um apelo que parece que fica pulando de coração em coração, de coração em coração, até que abranja toda a igreja, todos eles. Ele fala no versículo 18, ele fala assim, eu te aconselho. Nosso Deus é um Deus bom, irmãos. É um Deus misericordioso, é um Deus tão bondoso. Não é? Ele fala assim, eu te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Bem, eles não eram ricos? Talvez eram segundo o homem, segundo os conceitos do mundo, mas segundo Deus e a sua verdade, eles eram miseráveis, desgraçados, nus. Essa é a nossa situação, é a nossa condição quando estamos longe do Senhor. Quando você está fora da palavra de Deus e fora da verdade de Deus. E se essa é a condição, se você não se arrepender e não aceitar os encaminhamentos de Deus, a gente não vai chegar lá e vai falar assim, eu vou te corrigir. Por quê? Porque eu te amo. Ele vai dizer, aconselho-te, 18, que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Mas não eram ricos? E roupas brancas para que te vistas, não é? Mas eles não estavam abastados? Ele fala assim, e não apareça a vergonha da tua nudez, unge os teus olhos com colírios para que veja. Quando a situação é essa, de realmente a igreja, a pessoa, o crente chegar a uma situação de ser paupérrimo espiritualmente falando, só Jesus pode te enriquecer. Só Deus. Como está a sua cegueira? Será que nossa igreja tem sido uma igreja que está se cegando? Pouco a pouco,
Só Cristo pode te enriquecer, só Cristo pode vestir a tua nudez. Ah, pastor, mas nossa igreja não está passando por isso, não é assim, a minha vida não está assim, a minha família não é assim, está tudo certo. Eu digo para você, cure a sua cegueira, que não está tudo certo não. Nunca estará tudo certo nas nossas vidas, porque estamos lutando com o homem velho, com o homem exterior, estamos lutando com o pecado. Cure a sua cegueira. Você não está percebendo ela. Versículo 19, ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Eu falo assim: sê, pois, zeloso e arrepende-te. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e conhecerei ele comigo. O Senhor tem nos dado tantas oportunidades quanto necessitamos. Mas muitas vezes a nossa cegueira tem impedido que nós vejamos essas oportunidades. Ele tem procurado nos cobrir, nos cercar com cuidado, amor, zelo, carinho e verdade da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós achamos que nós não necessitamos, irmãos. O 21 diz assim: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que promessa maravilhosa! Que promessa, irmãos, assentar-se no mesmo trono que o nosso Senhor, junto a Cristo. Ah, a gente vai sentar no mesmo trono do Senhor Jesus? Não, isso pode ser uma promessa quanto ao galardão. E ele diz no 22, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E depois ele faz a promessa de Cristo. Em terceiro lugar, ele diz: isto, diz o Amém, versículo 14, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, ele cumpre plenamente todas as suas promessas. O versículo 21 ele diz assim, 3:21, ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e se assentei com meu Pai no seu trono. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não se esqueça, que promessa maravilhosa é essa que Cristo tem nos dado. Isso está aqui, irmãos, para aviso nosso, para que nós não caiamos nesta situação, para que nós não vivamos nesta condição em que vivia esta igreja local de Laodiceia. Era uma igreja que se reunia, tinha um endereço e poderiam receber uma carta. Fique bem claro isso. Nós sempre precisamos aquecer o nosso coração com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Nós nunca podemos nos dar por satisfeitos e por contentes com a situação. Sempre devemos procurar a Deus, agradar ao Senhor, servir ao Senhor de uma forma bíblica, verdadeira. Nós devemos rogar ao Senhor pela nossa igreja, devemos rogar ao Senhor por nossas famílias e devemos rogar ao Senhor por nossas vidas.
para que não sejamos encontrados nessa situação miserável em que essa igreja se encontrava. Deus tem nos dado todo o subsídio necessário. Ele tem nos dado oportunidade, tem nos oferecido colírio, tem nos oferecido vestimenta, tem nos oferecido para que nos sejamos enriquecidos, tudo espiritualmente falando. Para que possamos ser abençoados pelo Senhor. Quando ele diz assim, ser zeloso, é porque eles haviam perdido todo o zelo com as coisas do Senhor, todo o tipo de cuidado, de apreço. Coisa ruim é servir ao Deus verdadeiro relaxadamente. Ele fala, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você, meu irmão, e você, minha irmã, é uma extensão desta igreja, onde quer que você se encontre. Nunca se esqueça disso. Que essas palavras possam arder em nossos corações. E que ela nos leve a meditar, a fazer uma análise da nossa igreja, das nossas famílias e da nossa vida. Para que a gente não perca a autoridade que Cristo tem dado à sua igreja. Para que a gente não perca a santidade. Para que nós não soframos reprimendas do Senhor. Fomos chamados para servir, para ser santos, separados, para viver a verdade. Que esse seja o nosso objetivo, sempre. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém? Amém. Irmão Daniel?